quer uma recompensa. Na verdade, no mundo, temos muitos alvos, muitos prêmios, muitas recompensas que o ser humano quer ter. Por exemplo, tem um prêmio Nobel. Ter um prêmio Nobel é algo incrível. Se você conseguir ter um prêmio Nobel, uau, que recompensa incrível. Outros prêmios incríveis são como os Oscars. Quando tem um filme incrível e esse filme pode ganhar um Oscar, você fica super animado. Tem o prêmio Pulitzer, que é o prêmio da literatura, o prêmio da composição musical. Se você consegue esse prêmio, uau, é algo muito incrível. É uma recompensa incrível. Tem o Grammy, que são os prêmios, as recompensas das músicas, das músicas que as pessoas ouvem. E se você consegue um Grammy, sua música é incrível. Tem as Olimpíadas, que acabam de acontecer. Isso. Uau, Olimpíadas! O Brasil ganhou futebol. Amém. Foi bom, hein? É uma recompensa incrível depois de perder o Mundial, hein? Tem a Copa de Libertadores, que em 2011 Corinthians ganhou. Tem o Mundial, mas não vou falar do Mundial mesmo. E talvez a recompensa que o ser humano mais quer é a loteria. Nossa. Eu que sou estrangeiro, estou aqui em São Paulo, eu vejo lotéricas em cada esquina aqui. Eu pago as contas, mas a metade das pessoas estão jogando quino, diferentes coisas lá, porque eles querem ganhar a loteria, verdade? Sim. Eu pesquisei, nos Estados Unidos, no ano 2015, quanto dinheiro se gastou na loteria? 70 bilhões. É muito, muito dinheiro. Todos queremos ganhar a loteria. Todos queremos essa recompensa. Meus pais lá em Miami, eles estão velhinhos e todos os dias eles jogam um boletinho da loteria. Mas nunca tem ganhado nada. Agora, qual é a recompensa mais importante para um cristão? Qual é a recompensa que nós temos como discípulos de Jesus? Vamos a Isaías capítulo 49. Vamos lá, Raul. Em Isaías 49, vamos ver a recompensa. Versículo 4. A Bíblia fala: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com o meu Deus. Amém? Amém. Isaías fala: se eu tenho uma recompensa, mas minha recompensa está com Deus. O título da aula de hoje é: Deus é a nossa recompensa. Amém. A recompensa do cristianismo, olha isto, a recompensa do cristianismo é Deus. Essa é a recompensa. A recompensa do cristianismo é ter um relacionamento cada vez mais profundo com Deus. Essa é a recompensa. A recompensa não é receber de Deus. A verdade, a recompensa é somente receber um relacionamento com Ele. Amém? Muito importante entender isto, porque tristemente a maioria das pessoas, a sua recompensa não é Deus, é receber de Deus. E tem muitas igrejas que essa é a mensagem da prosperidade. Você vem cá e vai prosperar muito, economicamente, relacionalmente. A verdade, não necessariamente. Quando você vai com Deus, você prospera espiritualmente. Amém? E nossa recompensa, irmãos, é Deus. A recompensa de ser discípulo é ter mais Deus na sua vida.
é ter uma profundidade com seu relacionamento com Deus. É como, por exemplo, meu matrimônio, meu casamento com Linda, amém? Nós levamos 15 anos de casados. E ela está igual de bonita de quando nos casamos. E eu he mudado bastante, amém? Cada vez mais fios brancos, cada vez menos cabelo, amém? Deus é muito bom. Mas o interessante, qual é a minha recompensa em meu casamento? Não é o fato que ela cuida das crianças, ainda que sou bom, amém? Não é o fato que ela lava roupa, cozinha, ainda que sou bom, amém? A recompensa com Linda é o relacionamento. O fato que estamos juntos, o fato que podemos rir juntos, brigar juntos, estar juntos, essa recompensa é o relacionamento. Não é necessariamente o que ela me pode dar, amém? E assim é com Deus. E muitos de nós não entendemos o que é ser um discípulo. Ser um discípulo é ter Deus na tua vida, amém? É estar apaixonado por Deus, é estar namorado de Deus cada vez mais, enquanto cada ano passa, amém? Isso é a recompensa do cristianismo, é Deus, amém? Em João 17, versículo 3, vamos lá. João 17, 3, a Bíblia fala algo interessante. Fala: esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, estar com Deus nos céus, em que consiste? Aqui a Bíblia nos fala, amém? A vida eterna é que? É conhecer a Deus, amém? Quando você chega nos céus, se é que chegamos, amém? Quando chegamos nos céus, você não vai estar lá, se você gosta de futebol, não vai estar chutando do outro arco e fazendo gol, amém? Você não vai estar dormindo lá. Você não vai estar descansando, ouvindo música que você gosta o dia inteiro. Os céus consistem em conhecer a Ele mais profundamente, amém? Isso é estar com Deus. A vida eterna é conhecer a Deus, amém? Pergunta, irmãos, se você tem problemas ou dificuldade estando com Deus aqui na terra, orando, lendo a Bíblia, oh, que difícil orar, que difícil ler a Bíblia, uau, tenho outras coisas que fazer, eu não encontro tempo para orar, ler a Bíblia. Se você não quer estar aqui com Deus na terra, por que Ele vai querer que você esteja com Ele nos céus? Eu quero convencer-te hoje que a verdade é o relacionamento com nosso Deus, amém? É o mais importante, conhecer a Ele profundamente. O inferno é terrível. Por que terrível? Porque não tem Deus lá. O horrível do inferno não é que você se vai queimar, ainda que pode ser que você se vai queimar. Mas Dante Alighieri escreveu em sua obra que o inferno é frio, a verdade. A verdade, o fogo que nós vemos no inferno na Bíblia é uma metáfora para algo mais terrível, que sem dúvida é não ter Deus. O terrível do inferno é que Deus não está lá. E se Deus não está lá, você não pode ter um relacionamento com Deus no inferno. O inferno é terrível porque não tem Deus. Nós temos tantas coisas nas nossas vidas que vemos como importantes, e são importantes, mas nada pode ser mais importante que Deus. Qual é a tua recompensa na tua vida? É ter relacionamentos? É ter mais dinheiro, mais possessões econômicas, mais reconhecimento? É estar perto do mãe, do pai, dos filhos? Essas coisas são boas, mas essas coisas não são a tua recompensa.
A única recompensa que temos nesta vida é Deus. Não são coisas materiais, não é reconhecimento, não é um relacionamento, só é Deus. Minha esposa pode morrer este ano, meus filhos podem morrer, meus pais podem morrer, mas Deus sempre está lá com você, amém? Nós vivemos uma cultura de tanto consumismo que nós pensamos que isso é a recompensa. Ter coisas, seja material, seja honra, seja conhecimento, seja título, seja X coisas, mas não é assim. Deus é a recompensa. Em Romanos capítulo 8, vamos lá. Em Romanos 8, versículo 26, a Bíblia nos fala aqui. Romanos 8, 26, vamos lá. Fala, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda o corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Amém? A Bíblia fala que nós temos uma fraqueza. Qual é a fraqueza? Que não sabemos orar. Mas eu sei orar, eu oro toda a minha vida. Não. Se a Bíblia fala algo, é verdade, amém? Nós temos uma fraqueza. Não oramos como devemos. Em parte porque a maioria de nós ora somente para pedir coisas de Deus, amém? Ou por nossos problemas somente. Mas a Bíblia fala que nossa fraqueza é orar, mas o Espírito Santo de Deus, amém? Que mora no teu coração, quando você ora, ele intercede a Deus, amém? O Espírito intercede, para quê? Para que tua oração seja feita à vontade de Deus, amém? Se você é um verdadeiro cristão, você tem o Espírito Santo morando no teu coração. O Espírito Santo é Deus mesmo, Jesus mesmo, que vive dentro de você, amém? E quando você ora, algo incrível acontece. Você está orando, mas Jesus, o Espírito de Deus, também está orando, amém? Para que seja feita a vontade de Deus. Em 2 Coríntios 3, vamos lá. Versículo 16. 2 Coríntios 3, versículo 16. A Bíblia fala: mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, qual vem do Senhor, que é o Espírito. Amém? A Bíblia fala um insight importante aqui. 2 vezes fala que o Senhor, que Jesus, é o Espírito. É o que nós chamamos a Trindade, um mistério. Deus é um só, amém? Mas Ele se manifesta ao ser humano de 3 maneiras diferentes: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Então fala que Jesus é o Espírito, amém? Então quando você está orando, Jesus, o Espírito de Deus, está com você para que você faça a vontade de Deus. Amém. Muito importante isto. E aqui fala que enquanto você cresce como cristão, você cada vez vai transformando-se na sua imagem. A imagem de Deus, ser mais e mais como Jesus, acontece por meio do seu Espírito que mora em você, amém? E o Espírito transforma seu coração cada dia mais. É incrível, não? Ser um pouquinho mais como Jesus. Então, cada ano, você como discípulo deve ser mais e mais como Jesus. Obviamente, é um ser humano, tem pecado, mas cada ano temos que ser mais e mais como Jesus. Que é incrível. Em 1 de Pedro, capítulo 1, vamos lá.
1 de Pedro 1, versículo 13. Fala, portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Que escritura incrível. Aqui a Bíblia nos ensina em que deve estar a nossa esperança. A nossa esperança não deve estar nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são passageiras, amém? A nossa esperança é quando Jesus volte um dia, amém? Ou quando nós vamos a Ele, porque provavelmente vamos morrer antes que Ele volte, mas na verdade não sabemos. Nossa esperança é estar um dia com Deus, amém? Isso deve animar-te, isso deve dar-te ânimo, deve dar-te a alegria. Uau, um dia eu vou estar com Deus. Pergunta, você pensa nos céus, e você está nos céus todos os dias? Devemos pensar em estar com Deus nos céus todos os dias. Uau, no futuro eu vou estar com Deus, amém? No futuro, não sei quando, mas vai ser incrível estar com Ele. Uma escritura que fala disso é 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, versículo 13, uma escritura incrível. Fala assim: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus, e com eles aqueles que dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não prevaleceremos aos que dormem. Pois dada a ordem com voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras, amém? Aqui temos um mandamento de Deus. Consolem-se com essas palavras. Quem nos dá consolo nesse mundo? Consolo nesse mundo não vem de descansar, ainda que vão descansar de vez em quando. Consolo nesse mundo não vem com a ausência dos problemas. Consolo não vem quando você recebe o que você quer. Consolo é isto: entender que um dia, se Jesus volta e você morreu, vai ressuscitar e estar com Ele, amém? Mas se Jesus volta e você ainda está vivo, seu corpo vai ser transformado num instante, e vai ter um corpo espiritual, e vai estar com Jesus nos ares. O que isso significa? Eu não entendo, amém? E a Bíblia fala: consolem-se com essas palavras. Isso é o cristianismo. Eu tenho medo, irmãos, que alguns de nós gostamos mais da igreja que de Deus. Eu tenho medo que alguns de nós estamos mais animados com nossas amizades na igreja que com nosso relacionamento com Deus. Que alguns de nós estamos mais animados com as atividades da igreja, seja bate-papos, evangelismo, ser um líder da igreja, que com o mesmo Deus. Irmãos, não pode ser assim. Se você é assim, você não vai durar na igreja. Vai ser uns anos e você vai cair na frente do seu coração e depois vai ir embora. O mais importante, irmãos, é amar a Deus, amém? Se é bom estar na igreja, se você é solteiro, amém? E ser puro, e um dia conseguir um namoro puro para Deus, amém? E um dia até casar-se, isso é incrível, amém? Mas ainda assim, não é a tua recompensa. A recompensa é Deus. Mas ainda assim, eu tenho uma boa notícia, amém? Ontem, um casal de namorados, a Thaís e Sibeli, ficaram noivos, amém?
Até isso eles são incríveis. Eles têm um namoro puro que agrada a Deus, amém? E ontem eles foram lá a Campos de Jordão e lá ele pediu a ela em matrimônio, amém? E ela falou sim. Misericórdia de Deus para a gente. Ela fala assim, foi a misericórdia de Deus e a verdade é este casamento vai dar certo. Por quê? Porque é um casamento basado em Deus. Um bom casamento não é aquele que não tem brigas. Porque você pensa, eu vou casar um dia e vai ser incrível. Esta mulher, ela me vai cumprimentar perfeitamente. E este homem que eu vou casar, ele me vai fazer feliz. Não, só Deus te faz feliz. Só Deus te complementa perfeitamente. Um bom matrimônio não é aquele que não tem conflito. O bom matrimônio é aquele que sabe resolver os conflitos, amém? Se tem um matrimônio acá que não tem conflitos, isso implica que um dos dois está sendo ferido e guardando muitas coisas. E eventualmente vai explodir e vai haver muito conflito. A chave é resolver os problemas, as dificuldades, orar a Deus, amém? Estar perto de Deus. Ontem à noite, eu mesmo, eu fui insensível com Linda ontem. E às vezes mais que ontem. E ontem à noite, sábado à noite, você não quer, eu falei, ok, vamos falar. Falamos, eu pedi perdão, lemos umas escrituras, oramos e ficamos bem, amém? Por quê? Porque Linda ama Deus mais que me ama a mim, amém? E eu amo Deus mais que Linda, e por isso podemos ter um bom casamento. Essa é a chave. Então, eu te quero animar com o que acabamos de ler. A esperança é Deus. É Deus. Deus é a esperança. Ainda que Deus te vai abençoar se você está no reino de Deus, mas o reino de Deus e as suas bênçãos não pode ser a tua recompensa. A recompensa tem que ser Deus. Amém? Então, pergunta, como podemos receber esta recompensa? Vamos a 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo 4, versículo 16. Timóteo 4, 16 fala: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nestes deveres, pois agindo assim você salvará tanto a si mesmo quanto aos que os ouvem. Então ele fala que temos que perseverar em dois deveres. Quais são? Vida e doutrina. Como você pode ter esta recompensa nos céus? Temos 2 pontos hoje. Vida, número 1, doutrina, número 2. A maneira de você perseverar, a maneira de você chegar aos céus um dia é vida e doutrina. Bíblia fala, persevera nesses deveres e você se salvará a si mesmo e aquele que os ouve. Quero explicar essa escritura um pouquinho. Nós somos salvos pela graça de Deus, amém? Quando você se converteu, quando você se batizou, você recebeu o perdão dos seus pecados e você foi salvo, amém? Mas o transcurso da vida pode ser muito longo. Pode ser 80, 60 anos, 50 anos, pode ser muito tempo. Eu me batizei com 22 anos, amém? Agora eu tenho 42 anos. Eu tenho 20 anos na fé, mas ainda assim, talvez eu vou viver até os 62 anos, ou 72, eu não sei quanto eu vou viver. No transcurso do tempo, muitas pessoas caem da fé, perdem sua salvação. Por quê? Por isso, porque não se mantêm firmes em duas coisas: vida e doutrina. Vida e doutrina. A vida e a doutrina não te salva, amém? Te mantém salvo. Por isso é tão importante você permanecer fiel na vida e na doutrina. Então, nosso primeiro ponto de como receber a recompensa é
vida. Vamos falar da vida. Qual deve ser a vida de um discípulo? Mateus 28, vamos lá. 18 ou 20. Uma escritura que talvez você tenha lido antes. Talvez. Mateus 28, 18 fala: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui Jesus estava falando aos 11 fiéis discípulos, porque Judas se suicidou. E Jesus fala aos 11: vocês vão a todas as nações e façam discípulos. Com esses discípulos, batizem eles. E depois ensinem a eles a obedecer o que nós chamamos de discipular a eles. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Então, por que fazer discípulos? Por gratidão a Deus. Eu não faço discípulos para ser salvo. Amém? Eu faço discípulos porque Deus é minha recompensa. Eu estou tão animado com Deus que eu quero que outras pessoas tenham a mesma coisa. Amém? Você está tão animado com Deus que você tem que compartilhar a boa notícia, tem que estudar a Bíblia com as pessoas, tem que ir lá e ajudar pessoas a converter-se, amém? E ser verdadeiros discípulos. Vida e doutrina são duas caras da mesma moeda, é a mesma coisa. Mas estamos falando da vida primeiro. Você não pode ter uma sem a outra. Não pode ter a doutrina sem a vida, não pode ter a vida sem a doutrina. E aqui vemos algo interessante, que como discípulo, seu coração tem que ser salvar as outras pessoas. Se você for cientista, amém? E você descobrir a cura para o câncer, seria incrível, não? Seria um pecado você manter essa cura para você mesmo? Sim ou não? Sim! Se você descobre, é cientista, e descobre a cura para o AIDS, seria pecado manter para você mesmo? Claro! Seria o mais egoísta do mundo. Nós que somos discípulos, nossa vida tem que ser salvar outras pessoas urgentemente. Por quê? Porque temos gratidão. O mundo está indo no inferno e a única esperança é Deus. Temos que fazer discípulos de Jesus. Amém? Não é simplesmente convidar pessoas à igreja. Amém? Não é simplesmente estudar a Bíblia com as pessoas. Não, é fazer um discípulo de Jesus. É Deus que nos salva. Amém? Mas Deus encarregou a nossos homens a fazer discípulos, a moldear pessoas para que estejam ao ponto de batizar-se. Deus decidiu trabalhar por meio dos homens, por meio do seu Espírito, para que pessoas se salvem. Amém? Se você não está fazendo discípulos, e você é um discípulo, você está em perigo de cair da fé. Se você não está compartilhando sua fé, e você não está falando com outras pessoas para que salvem, você está em caminho para cair da fé. Você não é salvo por fazer discípulos, mas você se mantém salvo enquanto você obedece a Deus por sua fé. Amém? Por isso é tão importante que cada um de nós, por amor a Deus, não é tanto por temor, mas por amor, façamos a grande comissão de fazer discípulos. Amém? Amém. E é incrível ver a Elisângela hoje restaurada. Amém? É um testemunho de pessoas que entraram na vida dela, perseveraram com ela, não somente seus filhos, irmãos e irmãs da igreja que perseveraram com ela, estudaram a Bíblia com ela, para que ela voltasse a Deus. Amém? É Deus. É incrível hoje também, porque hoje depois do culto, temos um rapaz da USP que tem o som da Bíblia, e hoje Daniel vai ser batizado. Amém? Mas por que Daniel vai ser batizado? Porque ele
uma luzinha branca e ele entendeu, oh, tenho que ser discípulo. Não! Somos muito orgulhosos para isso. Seria bom. Daniel, em seu coração adentro, ele queria buscar a Deus. Por isso ele estudou a Bíblia. Mas teve irmãos e irmãs, principalmente irmãos, que perseveraram com ele na vida, na doutrina, para ele mudar a cabeça dura, amém? E tornar-se um discípulo. É a mesma coisa que fizeram com você. Você é rico, que é exatamente o que fizeram com você. Quando você estudou a Bíblia, você tinha uma cabeça dura, como eu. E eles perseveraram com você, estudando a Bíblia, até que você se humilhou e falou, nossa, sim, eu tenho que ser discípulo, né? Eu estou errado. A Bíblia mudou sua mente e você é pronto para ser um discípulo de Jesus. Muito incrível. Olha 1 de Coríntios, capítulo 9. Vamos lá. Em 1 Coríntios 9, versículo 16, fala, contudo, quando prego o Evangelho não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, olha Paulo, ai de mim se não pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho é um privilégio, amém? Mas se você não prega, você tem que ter temor de Deus também. É um paradoxo, é paradoxal. Você deve pregar por amor a Deus, amém? Por gratidão a Deus. Mas se o amor a Deus e gratidão a Deus não motiva você, como a maioria de nossas vezes, que o temor de Deus motive você. Assim eu não prego, ai de mim, eu tenho que pregar. Deus é gênio. E Ele tem o amor e temor a Ele. Amor e temor a Ele é também duas caras de uma moeda. Você não pode ter amor sem temer, você não pode temer sem amar corretamente. É muito importante que você seja motivado pelo Deus para fazer a sua vontade. Tomara que seja o amor que motive você. Mas tem muitas vezes na minha vida, que eu confesso, não tem sido o amor, tem sido o temor que me motivou, amém? Mas que algo te motive para fazer a vontade de Deus, amém? Em Atos, capítulo 11, vamos lá. Atos 11, no versículo 22, fala sobre Bernabé. Vamos ver aqui, Atos 11, 22. Notícias deste fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Bernabé a Antioquia. Este ali, chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Quando a igreja de Antioquia começou, os apóstolos enviaram a Bernabé, e Bernabé fala que era um homem bom. Ainda que sou Deus bom, mas bom no sentido geral. Era um homem bom. Fala que ele estava cheio de quê? De quê? Do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas eram acrescentadas ao Senhor. Insight dessa escritura. Quando você está cheio do Espírito Santo, você faz discípulos e salva pessoas. A pessoa cheia do Espírito Santo é a pessoa que está cheia de fé. E quando você está cheio do Espírito Santo, de Deus, você vai fazer discípulos, amém? Muitos pensam que estar cheio do Espírito é ter um sentimento. E sem dúvida, quando você ora a Deus, quando você medita em Deus, você sente coisas. Você sente coisas boas no coração, amém? Mas na verdade, estar cheio do Espírito é uma decisão. É uma decisão de amar a Deus. E aquele que ama a Deus está cheio do Espírito e faz discípulos. Eu te falo isto. Se você não está compartilhando sua fé, você não está cheio do Espírito. Está cheio de outra coisa.
mas não está cheio do Espírito. Se você não está em estudos bíblicos com pessoas para que eles se salvem, você não está cheio do Espírito Santo. Se você não está compartilhando fé, não está cheio do Espírito. Está cheio de egoísmo, talvez. Está cheio de críticas, talvez. Mas não do Espírito Santo. O Espírito Santo te anima a quê? A compartilhar a tua fé, amém? Para ter pessoas como Daniel, que hoje vão ser batizadas. Deus e Jesus são o Espírito, é a mesma coisa. Hemos sido críticas que você não fala o suficiente do Espírito Santo. Isso é ridículo. Quando você fala de Jesus, você fala do Espírito, é a mesma coisa. Quando você fala de Deus, você fala do Espírito. Deus, Jesus e o Espírito são a mesma coisa. Alguns de nós temos igrejas que o ênfase é sentir a Deus. Você vai à igreja e você se sente bem. Você adora Deus, canta a Deus, se sente bem. Sai fora e é imoral, não compartilha sua fé e está em pecado. Mas vai o domingo que vem, se sente bem, adora Deus, faz muitas coisas sentimentais, fica cheio de Deus, em sua opinião, e depois vai fora e não evangeliza, é impuro, está bebendo, está odiando pessoas, está em pecado. Quem está cheio de Deus aí? Quem está cheio do Espírito? A chave não é sentir a Deus. Você sente a Deus depois que você obedece. Nós queremos ter um sentimento, amém? Não, porque você tem que ter uma convicção na palavra de Deus. E quando você tem uma palavra, isso te leva a ter bons sentimentos. Por exemplo, amor. O que é o amor? O amor, principalmente, não é um sentimento. O amor é uma decisão. E quando eu decido amar, depois tenho bons sentimentos. Por exemplo, eu tenho uma filha de 9 anos, incrível, Isabela, amém? Se eu estou dormindo com Linda, Isabela está no outro quarto, ela começa a chorar e acorda, não chorar, mas acorda às 4 da manhã. Dari, vem para cá, quero... E eu tenho que acordar às 6 horas da manhã. Você acha que eu acordo? Ah, que bom! Minha filha é incrível! Uau! Os dois acordamos. Eu quero ir primeiro a estar com ela. Não, pera, eu vou primeiro. Não. Você vai amanhã. Eu quero ir agora a estar com ela. Porque eu sinto tanto estar com ela agora às 4 horas da manhã. Se não chora, eu espero a ver se Linda se levanta, né? Talvez eu posso dizer a ela, meu amor. Bela acordou. E ela fala, eu sei. Eu vou ao quarto dela. Linda, maioria das vezes também. E vemos qual é o problema. Não sei, teve um sonho, ou não sei, ouvi um ruído. Amém. E animamos ela. Mas eu não sinto ir a ela a esse horário. Amém? Eu vou a ela porque eu amo a ela. E esse amor implica que não sinto. Mas depois que eu vou, meu coração cai, eu fico na cama um pouquinho com ela, vou depois para a cama depois. Amém? Qual é o ponto? Amar é uma convicção. Não é uma emoção. É uma convicção. Você decide amar a Deus. Quando você decide amar a Deus, você vai em contra dos seus sentimentos. A Bíblia vai em contra de nossa natureza humana. E quando você obedece a Deus, depois tem bons sentimentos. Depois fala, nossa, que bom é que o filho esteve com Bela. Eu necessitava, eu amo tanto ela. Minha filha acordou à noite, amém? Mas os sentimentos não são antes, são depois de obedecer. Isso é amor a Deus. Muitos pensam que amor a Deus é só sentir a Deus. Não. Sentir a Deus não é amor a Deus. Amor a Deus é obedecer a Deus e depois você sente a Deus profundamente, mais que nunca. Amém? Essa é a vida. Parte da vida é o que falamos de ensinar a outros a obedecer. Ensinar a outros a obedecer. E aqui podemos ver uma escritura em Hebreus 3, vamos lá. Hebreus 3, versículo 12.
para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Bíblia fala aqui que o pecado nos engana. Se você está enganado, você não sabe que está enganado, senão não estivesse enganado. Amém? Isso é algo lógico. Então, o pecado engana o coração. O que implica isso? Que você pensa que você está fazendo bem, quando na verdade está em pecado. A pessoa enganada pensa que está seguindo a Deus, e a verdade não está seguindo a Deus. Por quê? Porque está enganada. E o pecado também endurece o coração. Em que endurece principalmente relacionamentos. Quando você tem pecado, você não consegue ter bons relacionamentos na igreja. Por o que fala 1 João, capítulo 1, que fala assim, versículo 7. Se porém andamos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos limpa, purifica de todo pecado. Quando não estamos obedecendo a Deus, não temos comunhão um com os outros. E você pode sentir isso. Nós temos o Espírito Santo. Você e eu podemos ver um irmão ou uma irmã, não falar uma palavra com ela ou com ele, e você sabe, esta irmã está mal. Este irmão não está bem espiritualmente. É algo espiritual, temos o Espírito Santo. Você vê a irmã e fala, não, esse irmão leva umas semanas mal espiritualmente. É algo espiritual, entende? E a comunhão com os irmãos não é boa quando estamos em pecado. Mas quando nos arrependemos, temos muito bom relacionamento com os irmãos, amém? Então, isso é que acontece. Qual é o desafio da vida? Eu tenho 2 desafios para você sobre o ponto primeiro da vida. Número 1, evangelizar diariamente. Uai, diariamente você me está falando, você me está dando uma meta. Sim, estou dando uma meta. Porque Jesus, a vida dele era era viver para evangelismo, amém? Eu falei isso com os casais. Lembra casais? No devocional de casais. Evangelizar diariamente. É um privilégio evangelizar diariamente. Amém. Você come diariamente, não? Sim. Você saúda a sua mulher diariamente, verdade? Como não evangelizar diariamente? Por que não queremos evangelizar diariamente? Porque somos egoístas. Não queremos cumprir Mateus 28. Mas é incrível poder evangelizar. É um privilégio que não merecemos evangelizar. Desafio número 2. Ter contato diário com os irmãos. Obviamente, na igreja temos discipulado, né? Que é nossa metodologia para aplicar as escrituras. Usualmente temos relacionamentos de um mentorado, de um discípulo que sabe mais que outro. Para quê? Para poder mentorar o discípulo mais jovem. Mas tenha relacionamento diário com os discípulos. Pode ser um WhatsApp, pode ser ligar, pode ver se evangelizaram juntos. Mas é muito importante ter convívio com os irmãos diariamente. Amém? Por quê? Porque Satanás tem convívio com você diariamente. Ele está atacando a você diariamente. Diariamente ele está lutando contra você. E nós precisamos a Deus como nossa recompensa, amém? Mas também precisamos a nossos irmãos, amém? Primeiro ponto, vida. Segundo ponto e último ponto, doutrina. Como chegar nos céus? Vida e doutrina. Vamos ver o tema da doutrina. Tem pessoas que falam, a doutrina não é tão importante. O mais importante é obedecer a Deus. Sim, mas você não pode obedecer corretamente se não tem a doutrina correta. Vamos ver por quê. Doutrina, como uma pessoa se converte? Como uma pessoa se salva? Olha em Atos, capítulo 2. Alguns falam, nossa, eu não quero saber se pessoas são salvas ou não, só Deus julga. Sim, é verdade. Mas Deus não está nos céus confuso, quem é salvo, quem é perdido.
Você acha que Deus tem confusão nos céus? Nossa, este menino, não sei se ele salva ou perdido. É difícil. Não. Deus não tem confusão. Deus sabe quem é salvo e quem é perdido. E seria horrível para nós não saber também. Imagina nós não saber quem é salvo e quem é perdido. Você não sabe a quem evangelizar. Por que evangelizar essa pessoa? Porque talvez se salva. Você tem que saber biblicamente quem é salvo e quem é perdido. Por quê? Porque a Bíblia julga, não é nós, amém? É Deus por meio da palavra de Deus que julga quem é salvo e quem é perdido. Por amor a nós, para nós, se nós somos discípulos, mudar e tornar-nos discípulos de Deus, amém? Amém. Atos 2, versículo 36. Fala, portanto, que tudo Israel fique certo disto: esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando virem isso, ficarem aflitos em seu coração e perguntarem a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa para vocês e para seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. 40. Muitas pessoas, com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Amém? Que mensagem incrível! Aqui vemos a primeira pregação à igreja. Amém? Amém. Esta foi a primeira pregação da igreja, porque Jesus morreu, foi nos céus, e Pedro teve as chaves para começar a igreja. Amém? E aqui vemos uma mensagem incrível. Eles primeiro acreditam em Jesus. Para você ser salvo, basicamente precisa 3 passos. Número 1, precisa acreditar em Jesus. Amém? Eles acreditaram em Jesus e ficaram aflitos em seu coração, porque entenderam que seus pecados mataram a Cristo. É a mesma coisa com nós aqui. Jesus morreu por os pecados do mundo inteiro. Jesus morreu por teu pecado e por meu pecado. Desde certo ponto de vista, se você fora a única pessoa no mundo, Jesus tivera morrido por você. Amém? Amém. Meus pecados mataram a Cristo. Nossos pecados. E é bom entender isso. Por quê? Porque isso nos dá gratidão. Amém? Então o primeiro passo é ter fé. Amém? Segundo, é arrependimento. Aqui fala, arrependam-se. O que significa arrepender-se? Ser um discípulo. Tornar-se um discípulo. Como fala Mateus 28, vão e façam discípulos. É ter atitude. Arrepender-se significa uma mudança de mente, que te leva, sem dúvida, a uma mudança de vida. Amém? É uma pessoa que muda e se arrepende. E depois, somente essa pessoa é um candidato para o batismo. Depois você batiza para quê? Para o perdão dos pecados, como fala aí, e para receber quê? O Espírito Santo de Deus. Amém? E aí a pessoa é salva. Quando você acredita em Jesus, se arrepende dos seus pecados e é batizado para o perdão dos seus pecados, que significa salvação, aí, nesse momento, no batismo, você recebe a salvação. Você é salvo e recebe o Espírito Santo de Deus. Amém? E lembra que vimos hoje que o Espírito Santo é o mesmo Jesus. Jesus morando nos seus corações. Amém? Mas Jesus é Deus. É Deus morando em teu coração, que te dá a força por meio do seu Espírito para viver a vida cristã. Amém? Amém. Esse é o plano de salvação. Amém? E é muito incrível. Fala que os que aceitaram a mensagem foram batizados. E 3.000 foram batizados esse dia. Infelizmente, Satanás ataca o mundo, não somente com vida, mas com doutrina também. E a doutrina falsa mais propagada no mundo, que começou nos Estados Unidos, é a doutrina falsa
que a única coisa que você tem que fazer para ser salvo é somente aceitar a Jesus em teu coração. Mas se você lê a Escritura, essa Escritura destrói isso, porque versículo 41, os que aceitaram a mensagem. Qual mensagem? Que Jesus é o Senhor. Foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Aceitar a mensagem não salvou eles. O que salvou eles foi quando eles foram batizados, e aí receberam o Espírito Santo e receberam o perdão dos seus pecados. O que estou falando agora é muito controverso, porque o mundo inteiro, o mundo protestante, acredita, a maioria deles, que você é salvo de duas maneiras: ou com batismo infantil, ou com somente aceitando Jesus. Mas sabemos que o batismo infantil não é verdade, porque tem pré-requisitos para o batismo, né? Acabamos de ler aqui, que são fé e arrependimento. Então, infelizmente, aqueles que acreditam que você é salvo pelo batismo infantil não são salvos. Eu estou julgando? Não. Deus está julgando por meio da sua palavra. É muito forte. No mundo existem mais ou menos 2 bilhões de pessoas que acreditam em Jesus. Mais da metade, católicos, ortodoxos, luteranos, presbiterianos, acreditam que você é salvo por um batismo infantil. É mais da metade, mais de 1 bilhão de pessoas. Agora, eu posso falar, oh, que bom, são meus irmãos em Cristo, que bom, são discípulos de Jesus. Mas a Bíblia fala, não! Você não somente pode batizar-se como bebezinho, você precisa arrependimento e fé antes do batismo. E um bebê não pode fazer isso. Ninguém na Bíblia foi batizado como bebezinho. O problema de nós é que nós somos agradadores. Queremos agradar pessoas. Toda a minha família é católica. Toda. Ou ateia. Porque os espanhóis agora são ateus todos. Meu avô era ateu em Espanha. Meus pais são agnósticos, mas vão na igreja. Minha mãe é agnóstica. Acredita em Jesus, mais ou menos. Minha família católica em Europa, todos foram no inferno. Toda minha descendência para trás, a menos que tenha um discípulo que eu não conheço. É difícil falar isso? Sim, mas é a verdade, porque a Bíblia tem a sua doutrina. Amém? Se você não entende isso, estuda a Bíblia conosco depois do culto. Podemos ensinar isso profundamente a você. Amém? Ora, essa doutrina não nos afeta tanto a nós hoje. Ainda que alguns de aqui, como nós, temos um passado católico. Mas a maioria de nós temos passado evangélico, temos passado protestante. E nós acreditamos que somos salvos quando aceitamos a Jesus. Mas quem fala a Bíblia? Que você tem que ter um plano de salvação. Utilizamos as escrituras como... Vamos a Romanos 6 primeiro, amém? Romanos 6, versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. O batismo, biblicamente, é a participação na vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. E por que nos salva? Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, amém? Quando você sai da água, aqui fala que você começa sua vida nova. O batismo é sumamente importante para a salvação. Por que você é salvo nesse momento? Porque Deus fala, amém? Não é porque nós falamos. Eu gostaria, verdade, que pessoas fossem salvas fazendo uma oração somente. Seria bom. Nós tivéssemos milhares de pessoas na igreja hoje. Amém? Mas não é assim. Tem que ler as escrituras. Não é assim. Apocalipse 3. Uma das escrituras que se usa para comprovar que você pode ser salvo aceitando Jesus erroneamente é Apocalipse 3. E vamos ler esta escritura hoje. Amém? Apocalipse 3, versículo
20 fala: eis que estou aqui, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então, esta é uma das escrituras mais utilizadas no mundo protestante para falar que você é salvo somente aceitando Jesus. Que Deus está batendo, como não cristão, Deus está batendo na porta do coração. E se você abre a porta do seu coração, aceitando Ele, Ele entra e você é salvo. O problema é que temos que ler, não está sendo escrito a não cristãos. Vamos ler aqui no versículo 14 para entender no contexto a quem está sendo escrito. Fala: ao anjo da igreja na Odisseia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu? Dou-lhe conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles